Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tigres asiáticos, tá? Lembrando que esse conteúdo não tem no nosso livro, mas várias vezes eu falei quando estava falando do Japão. É interessante para a gente entender por que o Japão sofreu uma queda aí na questão do seu PIB, por que a sua economia foi afetada, tá? Então é interessante a gente entender quais são os vizinhos aí que o Japão tem, tá? Então a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho disso aí, lembrando, tá? Esse conteúdo não tem no nosso livro, é um conteúdo extra que eu tô passando para vocês, para a gente poder entender todo o contexto ali do Japão e da sua economia, tá? Então, primeira coisa, eu tenho os tigres asiáticos, tá? Tigres asiáticos, países que se industrializaram realmente lá na década de 90, tá? Então, Coreia do Sul, aqui é o Japão, ó. Eu tenho aqui o Japão, pega uma partezinha dele. Eu tenho a Coreia do Sul do ladinho do Japão, Taiwan, Hong Kong e aí lá embaixo, lá, Singapura. Eu tenho os candidatos a tigres asiáticos ou tigres asiáticos de segunda onda que estão na cor laranja, tá? Que são países que agora, a partir de 2010, ganharam um impulso industrial. Então, Vietnã, Tailândia, tá? A Malásia, a Indonésia, não tem aqui mais as próprias Filipinas também tá nesse contexto, tá? O que eu quero que vocês entendam? Reparem, olha a quantidade de país que acabou tendo um impulso industrial muito grande, concorrem diretamente com o Japão. E ainda eu deixei de fora a China, tá? Então se a gente for parar para ver, o Japão tá onde eu tô passando o mouse aqui, ó, do lado no Pacífico, ó. Quase todo mundo, essa galera inteira aí, acabou se aperfeiçoando em um ou outro produto industrial e acabou afetando indiretamente o Japão, tá? A própria China, né? A China mesmo, ela passou por cima da economia japonesa, não oferece mais, o Japão não oferece para eles mais nenhum tipo de resistência, mas o Japão ele continua brigando justamente com todos esses países aí, tá? O que é interessante eu entender de tigres asiáticos? Tigres asiáticos são um conjunto de países que acabaram ganhando força, tá? A partir da década de 60, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. Vale lembrar que esses países acabaram se espelhando no modelo de industrialização do Japão, tá? A gente já tinha visto isso aí nas aulas anteriores. O que acabou acontecendo com o Japão? O Japão ele foi um país que ele acabou investindo muito em educação, ele acabou o quê? Deixando o japonês com um grau de instrução muito elevado, uma mão de obra assim muito boa, tá, muito eficiente. Então, primeira coisa que o Japão ele fez depois da Segunda Guerra Mundial, investiu em educação. O que essa galera na década de 60 fez? Investiu em educação. Uma outra coisa que o Japão ele acabou fazendo, ele acabou escolhendo alguns tipos de indústria específico para investir, tá? Robótica, automotiva, eletroeletrônica, tá? O que esses caras fizeram? O que os tigres asiáticos fizeram? A mesma coisa, escolheram alguns tipos de indústria para se especializar, tá? Só que num número menor do que ainda o Japão, tá? Uma coisa bem interessante, os mesmos problemas que o Japão atravessou, esses países atravessaram também, porque são países pequenos, tem uma extensão territorial muito pequena, são países que eles têm muita falta de recurso, tá? Eles não têm minério em abundância, eles não têm fontes de combustível, petróleo, carvão, gás natural em abundância. E também eles não têm grandes populações, tá? Então eles têm que produzir e tudo que eles produzirem eles têm que pensar em exportar, tá? Plataforma de exportação. Por quê? Se a gente for pegar o maior país em extensão territorial, que é a Coreia do Sul, a população é muito pequena para só essa população conseguir segurar a indústria, tá? Então, os tigres asiáticos eles se espelharam exatamente no Japão, inclusive no modelo japonês. O que é o modelo japonês? Investir em educação, infraestrutura, escolher determinados tipos de indústria. Foi isso
isso que eles fizeram, tá? E vale lembrar que acabou dando certo. Uma outra coisa interessante, os tigres de segunda onda, os novos países industrializados da região do Pacífico, copiaram esse mesmo modelo, tá? Copiaram essa mesma receita. Olha só que interessante que a gente viu esse ano. Todos os países desenvolvidos da Europa, o próprio Estados Unidos, o próprio Canadá, os países aí asiáticos, todos investiram em educação, tá? Então a chave do sucesso aí, para você ter um crescimento econômico, para você sair de um posto de subdesenvolvido e entrar para um grupo de países desenvolvidos, é investir em educação, tá? É ter pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, investir muito no ensino básico, ter universidades modernas, tá? Ter uma mão de obra bem qualificada, tá? Então essa é a fórmula do sucesso, tá? Uma outra coisa, por que esses países são chamados de tigres asiáticos? Porque são países pequenos, mas são países que a economia é muito agressiva, tá? Se você pegar a Coreia do Sul, ela tenta a todo momento competir com os países europeus, competir com o próprio Estados Unidos, competir com o Japão, dependendo do ramo, competir com a China. Então, assim, são países que eles têm a agressividade de um tigre, né? E uma outra coisa, a simbologia do tigre não é um animal de grande porte, se a gente comparar com um elefante, tá? Com um animal maior, mas é um animal extremamente agressivo. Então, são países pequenos, países que têm uma economia muito agressiva, tá? Uma outra coisa interessante, na década de 70 eles ainda aperfeiçoaram muito mais, não ficaram só na parte de escolher determinados tipos de indústria em educação, tá? Eles acabaram o quê? Reduzindo impostos para atrair multinacionais, tá? Eles acabaram afrouxando a legislação ambiental, né? Hoje em dia isso já não é tão bom, tá? Não é tão viável você poluir muito. Você ser um país que tem um selo de poluidor, tá? Eles acabaram justamente também mexendo muito em direitos trabalhistas, tá? Você acabou o quê? Deixando o trabalhador também meio que desamparado, tá? Tudo isso aí para crescer mais rapidamente, tá? É interessante a gente entender que tudo isso aí acabou atraindo muitas empresas multinacionais, tá? Então, por exemplo, uma empresa japonesa que percebeu que na década de 70, década de 80, no Japão era muito caro você produzir, essa empresa ela montava filiais na Coreia do Sul, em Hong Kong, em Taiwan, tá? Então tudo isso aí impulsionou esses países. Uma coisa interessante, tá, pessoal? Esses países e o próprio Japão, eles não começaram fazendo produtos muito bons, tá? Um processo muito parecido com o que a gente já tinha visto na China aí alguns anos atrás, mas hoje a China, ela vem melhorando os produtos, tá? Então o que é interessante eu entender? A maior parte desses produtos desses países tinham empresas que faziam produtos de qualidade duvidosa, mas com o tempo esses produtos foram ganhando o quê? Força, tá? Foram melhorando. É o caso da própria Sony no Japão, é o próprio caso da Samsung na Coreia do Sul, tá? Se a gente for parar para pensar na China, a China está indo para esse mesmo caminho de ter uma indústria muito competitiva. A China, ela perder aquele rótulo de país que só produz coisas assim que quebra muito fácil, de qualidade duvidosa. Um exemplo clássico aí é a Xiaomi, tá? Então é interessante a gente entender que esses países aí do Pacífico meio que assim seguiram um modelo, seguiram uma cópia do que o Japão fez, tá? Começaram fazendo produtos mais ou menos de uma qualidade duvidosa até chegar num nível de excelência muito boa. Exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Na própria Coreia do Sul, a Samsung, a LG, a Hyundai, tá? A própria Kia, tá? Em Taiwan, para quem não sabe, a Asus, ela é taiwanesa, tá? A Asus, ela consegue produzir uma série de produtos eletrônicos, né, desde computador a componentes com uma qualidade muito grande, tá? E aí os outros países aí, no caso aí, Hong Kong e
e Singapura, eles vão produzir outros tipos de produto, tá? Mas assim, se a gente for pegar a qualidade dos eletrônicos dos tigres asiáticos, Coreia do Sul e Taiwan, são excepcionais, tá? Uma coisa interessante, tá? Plataforma de exportação. A mesma coisa que o Japão faz, tá? Tudo que esses países aí eles produzem voltado para exportação, porque o mercado interno é muito pequeno. Por que os tigres asiáticos são chamados de periferia do Japão, tá? Em volta do Japão acabaram o quê? Se espelhando no Japão, tá? Porque periferia do capitalismo. Lembra que eu falei que uma série de empresas japonesas acabaram migrando para esses países? Porque lá na década de 70 esses países tinham mão de obra muito boa e muito barata, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, a questão da industrialização recente, tá? Que acabou aumentando muito rapidamente. Todos esses países que aparecem, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia, tem algum tipo de produto industrial, tá? Então são países bem competitivos e acabam concorrendo com o próprio Japão. Então o que é interessante a gente entender na aula de hoje, ó? Todo mundo ali na região do Pacífico, tá, no Extremo Oriente, no sul da Ásia, acaba um país concorrendo com o outro, né? A Coreia do Sul concorre com a China, que por sua vez concorre com o Japão, então a concorrência ali é muito dinâmica, tá? E se a gente for parar para pensar, a gente já viu no Japão, por que a economia japonesa sofreu uma queda a partir da década de 80? Justamente essa galera, eles vão começar a produzir produtos com a qualidade maior e vão começar a colocar em prática a plataforma de exportação na década de 80, tá? Os tigres asiáticos, eles também serviram como uma espécie de cordão sanitário, tá? Cordão sanitário em qual sentido? A maior parte desses países também recebeu o apoio dos Estados Unidos, tá? Porque com medo desses países se tornarem socialistas, a gente está falando aí da década de 70, tá? Da própria Coreia do Sul, né? Hong Kong, que era administrado pela Inglaterra, pelo Reino Unido, né? Os próprios países como Taiwan, que é uma ilha da China, uma ilha rebelde, mas os Estados Unidos dá um aporte muito grande ali de proteção para a China não invadir Taiwan, tá? Então tem uma série de fenômenos ali, de motivos ligados também à Guerra Fria que envolvem os tigres asiáticos, tá? Uma coisa bem interessante dentro dos tigres asiáticos é que eles receberam muito apoio aí dos Estados Unidos também, tá? Para eles produzirem cada vez mais, para eles se consolidarem o quê? Países capitalistas como o Japão, para afastar a sedução ali da antiga União Soviética ou da China, para que esses países se tornassem socialistas, tá? Uma coisa bem interessante que toda vez que eu falo de tigres asiáticos eu não posso esquecer, ó, incentivos fiscais, que é o que? Redução de impostos, mão de obra barata, disciplinada, qualificada, tá? Praticamente você não tem sindicatos lá, então o que a empresa decide, tá decidido, fim de ponto, fim de papo e acabou, tá? Você tem toda uma estrutura moderna, voltada à tecnologia e basicamente o meio ambiente ninguém acaba respeitando, tá? Então tudo isso aí também contribuiu para os tigres asiáticos eles aumentarem aí o processo de industrialização rapidamente, tá? E aí eu vou ter aqui alguns produtos que esses países fabricam aí, só para vocês terem uma noção, tá? Coreia do Sul, automóveis, tá? Basicamente, o filé aí da Coreia do Sul, no caso é a Hyundai. Uma coisa que eu não falei, tá? Que não é bem nosso conteúdo, então não dá pra gente falar tudo. Lembram do Japão, quando eu falei nos famosos Zaibatsu, que o governo acabou escolhendo determinadas empresas, ajudou empresas crescerem, a virarem conglomerados industriais, como a Mitsubishi, que eu até falei pra vocês, dentro da Coreia do Sul, até isso eles meio que copiaram, tá? Dentro da Coreia do Sul, eu tenho os chaebols, tá? Que também são empresas que o governo ele acabou ajudando, tá? Não igual aos Zaibatsu, mas assim, tem a mesma ajuda do governo. O que é ajudando? O governo ele chegou para uma série de empresas na Coreia do Sul e falou: a empresa que se destacar mais, ou as empresas que se
destacarem mais, tá? Eu vou ajudar, vai ser minha parceira, eu vou ajudar em financiamento, vou ajudar em pesquisa. Dessas empresas, a Hyundai é uma, tá? A Samsung, a LG, tá? São empresas que acabaram sendo o nome ligado a esses chaebol, tá? Incentivos do governo, tá? Então, dentro da Coreia do Sul, eu tenho empresas automobilísticas, né? Fabricação de carro. Aí, quando eu falo de eletrônico, todo mundo fabrica, é aquilo que eu falei, tá? Na Coreia do Sul, os mais famosos é LG e Samsung, né? Hong Kong eu tenho Hong Kong não, desculpa, em Taiwan eu tenho a Asus, tá? A Acer também é taiwanesa, tá? Tem a Acer, empresas ligadas aí à marca de eletroeletrônico, né? Computador, placa de vídeo, componentes eletrônicos. Singapura, tá? Hong Kong também, mas aí no caso ele só fabrica componentes, tá? Fabrica parte dos produtos, chip, esse tipo de coisa, tá? Taiwan fabrica também memória, tá? Taiwan, se vocês pegarem memória de computador, processador, às vezes é fabricado em Taiwan e Singapura, tem timbrado lá, mas aquilo que eu falei, não fabrica o computador inteiro, vai fabricar alguns componentes, tá? E aí produtos de informática, de novo, tá? Hong Kong e Singapura, uma coisa interessante, por que Singapura não fabrica um produto inteiro, fabrica partes e tem indústria bem desenvolvida de informática? São indústrias que não necessitam de tanto espaço físico, tá? Diferente de uma montadora de carro ou de uma fabricante de navio, esse tipo de coisa, tá? Então até nisso eles pensaram, a própria extensão territorial do país no tipo de indústria que eles iriam o quê? Abrigar. Aí Taiwan fabrica muito brinquedo, na década de 90 era muito comum você pegar brinquedinhos, você ia ver lá a fabricação made in Taiwan. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte é chinesa, né? A China tomou muito esse espaço aí de Taiwan, e aí tecido, tá? Coreia do Sul e Taiwan. Então isso aí mostra como os tigres asiáticos, pessoal, acabaram aí interferindo diretamente na economia japonesa, tá? Acabaram interferindo na produção japonesa, tá? Lembrando que essa briga continua até os dias de hoje, tá? E ainda você tem a China. Na verdade, o Japão hoje em dia, nessa parte do Pacífico, não é mais o grande rival a ser batido, tá? O grande rival a ser batido hoje é a China. Só que a China, a gente sabe que o modelo dela de industrialização, a questão do custo de produção por conta da mão de obra chinesa, acaba levando muita vantagem em cima desse país, tá? A China hoje em dia é o grande concorrente do Japão e dos tigres asiáticos, tá? A aula de hoje a gente acaba, hoje foi só para falar um pouquinho aí dos tigres asiáticos, para vocês verem a questão da concorrência do Japão com essa galera que é vizinha deles, tá? Para mostrar como que a vida das indústrias japonesas não é fácil, tá? Tem uma concorrência muito grande. Qualquer dúvida a gente vai se falando, tá? Vai conversando aí ao longo da semana. Tchau, tchau, pessoal, até a nossa próxima aula.